uma morena, rabuda de lindas mechas prateadas. Só isso aqui pra mim já vale o recap. Ao lado dela, um manofessor, que nem é fessor, mas sim um agente duplo, pronto para meter umas saraivadas de batatas quentes em todos seus inimigos. Os dois, lado a lado para acabar de uma vez por todos com aqueles monstros que atormentam a humanidade. Os Lobby Lobby. E eu já falei que tem uma morena rabuda de cabelos prateados nele? Falei? Recap, né, velho? Então já vai afundando o seu dedo no like aí, escrevendo e bora dar hype. Porque a real é que estamos em um tempo de seca. Os canais de manhwa estão passando por uma grande provação. Mas enquanto eu existir, entretenimento terá. Ao lado das minhas groselhas, minha voz de taquara rachada. Estaremos aqui para chorar, para rir e compartilhar as obras com vocês, essas obras que tantos amamos. Então é aquilo, já vai se ajeitando aí nessa cama, cadeira sofá, beba uma água, tá ligado? E vamos de recap aqui, porra. Vambora. Segundo uma lenda, uma mulher chamada Rowling criou a magia. Ao mesmo tempo, nasceram os lobisomens, que sobrevivem até os dias atuais, escondendo nas trevas, longe da luz do sol. Para combater os lobisomens, muitas organizações foram formadas. A noite é geralmente o melhor horário para a caça. Nos cantos escuros, os lobisomens começam as suas caças atrás de suas presas. Mas, por outro lado, pessoas especializadas em caçar lobisomens também estão por aqui. E ela é uma dessas, onde muitos chamam ela de bruxa prateada. Antes que aquele lobisomem atacasse aquela mulher, a bruxa chegava no local. Aquele lobisomem curioso olhava para trás e com isto via a figura esbelta daquela linda morena de olhos dourados e cabelos prateados. Com um olhar de desenho, falava que aqui não é um local para criatura selvagem como ele, mandando ele sumir de sua frente agora mesmo. Aquele lobisomem rugia o mais alto possível e com isto partia para cima da bruxa rabuda. Sua mão se envolvia de uma certa magia escura e com seus olhos dourados ela dava um leve sorriso e em questão de segundos, acertava fortemente aquele lobisomem à sua frente, jogando ele com tudo contra o chão. Quando a noite se vem, eles surgem das sombras, e ela, a nossa bruxinha rabuda, é aquela quem caça os caçadores da humanidade. Cortamos para um alarme pitando aqui, tá ligado? Vimos aquela linda morena desligando seu alarme e implorando para dormir por mais 5 minutinhos, mas ao olhar o certo horário gritava o mais alto possível. Com toda essa gritaria, vimos este rapaz aqui, ó, dando um leve sorrisinho consigo mesmo, olhando em direção daquela morena, desesperada, que irá se atrasar, perguntando do porquê dele não ter lhe acordado. Ele respondia que ela já era uma adulta e tendia a aprender a acordar no horário por si mesmo, deixando ela já agitada já, falando que ele é apenas um gamer desempregado, é muito eu, não tinha como. E bem, esta linda morena aqui se chama Mina Kanzaki, uma professora de história de uma certa universidade aí, que após se arrumar, saiu o mais rápido possível de casa. Em outro local, vimos o diretor da universidade, brigando com ela por ela ter se atrasado e tal. Ela pediu desculpas com todas as suas forças para ele, enquanto ela levava lá uma comida de rabo, certa coisa chamava sua atenção. E por este seu desentento aí que o diretor lá perguntava se ele estava ouvindo, e eu estou, ela respondia para ele. Alguns minutinhos depois, já na sala dos professores, vimos ela caindo de cara na mesa. Certa pessoa e até ela lhe dava um copo de café, perguntando o que ela fez a noite inteira para ficar acordada tão tarde assim. Pessoa esta que também era um professor universitário, o Ryuto Aizawa. Com isto, ele pedia para que ela não ficasse muito tarde à noite pelas ruas, pois é muito perigoso, já que ela também está cuidando de seu irmãozinho desempregado e espera que ela não esteja saindo à noite para vender o seu corpo para conseguir dinheiro. Ela chamava ele de irritante, tá? Falando que é claro que não queria fazer alguma coisa assim não. Mudando de assunto, ele entregava uma carta para ela, falando que encontrou isso nesta manhã. Era basicamente uma carta para o remetente Kanzaki Sensei. Lendo aquela carta, era basicamente uma cartinha de amor para nossa linda professora, se lembrando de mais cedo, daquela pessoa que estava lhe observando, dizendo a si mesmo que era este mesmo aluno apaixonado. Em seguida, ela pensava consigo mesma a respeito deste mesmo aluno. Finalzinho de tarde, próximo da quadra da universidade, vimos a mina vindo de lá, pedindo desculpas por se atrasar. E esta aqui era a pessoa que lhe mandou uma carta de amor, uma aluna no caso, que se emocionava ao ver a nossa mana. Ela já caía em lágrimas já, tá ligado? Pois já tava esperando por um aluno universitário gostosão, mas acabou que ela acabou entrando na Rota Yuri. Após a choradeira aí, chamava pela sua aluna e comentava que apreciava seus sentimentos, pegando aquela linda morena da Rota Yuri de surpresa. Por fim,
Porém, a nossa mana rejeitava ela, tadinha. Curiosa também com aquela marca em seu pescoço. Seriamente pensava consigo mesmo que pessoas normais não podem ver, mas ela, como uma bruxa prateada, pode. Esta marca em seu pescoço desta sua aluna apaixonada era a marca de um lobisomem. Em outro local, onde vimos aquela mesma morena apaixonada ao lado de suas amigas, por perto vimos a Mina, comentando sobre uma aluna do segundo ano da universidade. Ela geralmente está sozinha e seu relacionamento com seus colegas é mediano, e este era o estado desta estudante universidade de alguns dias atrás, com um certo olhar em seu rosto, falando que pessoas ao redor desta universitária agora são todas suas colegas de quarto, perguntando o que havia acontecido em apenas 2 dias. Após isso, aquele rapaz no centro daqueles dois perguntava se estavam todos prontos. Olhando em sua volta, pensava que a aura de um lobisomem estava tão forte que ela poderia sentir de longe, teria de seguir ela, e eles devem ser a fonte da infecção do beijo do lobisomem. Mina não deixava de falar consigo mesmo que as garotas mais novas são facilmente hipnotizadas por uma aparência bonita, ignorando os perigos em sua volta, e por isso que ela teria de dar uma aula extra para elas hoje. Todas aquelas pessoas entravam naquela sala, enquanto a porta era fechada. Ao fundo éramos capazes de vermos um certo semblante. A Mina comentava que, embora tenha confirmado a fonte, se perguntava como poderia abordá-lo sem detê-la, sem deixar todos os outros também surpresos ou machucados. Aquele rapaz de terno chamava aquela garota, pedindo para que ela veja quantas pessoas estão aqui e o que eles querem pedir também. Aquela mulher até a porta daquele quarto e perguntava para aquelas pessoas se eles gostariam de pedir algo. E foi neste meio tempo que a nossa mana Mina falou consigo mesmo que já havia encontrado um jeito de lidar com esta situação, olhando em direção daquela funcionária saindo daquela sala, passando ao seu lado, tendo consigo mesmo o pedido dos seus alvos. Foi neste meio tempo que ela estalou seus dedos e uma certa energia tomava a volta daquela funcionária. Ela de certa forma se sentia tonta. Antes que ela caísse desacordada no chão, a Mina segurava ela em seus braços pedindo desculpas, falando que iria apenas pegar essas suas roupas emprestadas por um momentinho. Com isso, colocava aquela funcionária no chão e vestia suas roupas. O uniforme da funcionária caía perfeitamente em seu corpo, levando ela a dizer consigo mesmo que estava na hora dela ir de Darren. Naquela mesma sala que se assemelhava a um karaokê, víamos todas aquelas pessoas. Aqueles homens olhavam entre si, e com isso um deles chamava a atenção de uma das garotas e comentava que ela estava cursando design de moda em sua faculdade, que certa vez viu a sua exposição de moda e as roupas que ela fez eram bastante lindas. Ela por sua vez agradecia pelos elogios, mas comentava que a sua resposta poderia ser decepcionante para ele, pois não iria expor suas roupas na próxima feira de moda do mês que vem. Ele perguntava o motivo, que não achava suas roupas nem um pouco ruim, que na verdade achava que ela tinha uma habilidade entre as 3 melhores de todo o seu departamento. De forma seca ela respondia que ele não estava lá e não teria como saber, que muitas vezes a habilidade não é tudo, que o que ela considera um sonho é apenas algo que os outros podem obter facilmente com um pouco de dinheiro ou suas conexões. Ele respondia que se lembra que o chefe do departamento era um velho teimoso, mas desprezava pessoas que confiavam apenas nas suas conexões ou seu dinheiro, e caso ela indicasse isso a ele, teria certeza que não seria ignorada. Inquieta, ela respondia que não tinha esta coragem, que era apenas uma pessoa comum. Por pessoa comum em si, vimos certa coisa sair da boca daquele rapaz, e com seus olhos, como se estivesse em transe, aquela mulher falava que estava muito brava, que também queria subir nos palcos, levando aquele cara a se aproximar e pedir para que ela deixe ele lhe dar coragem, pedindo para que ela vá e faça tudo aquilo que ela quiser, que ela merece uma vida melhor do que já tem. Foi neste momento que a nossa mina, disfarçada de funcionária daquele bar, entrou naquela sala. Aquela garota era pega de surpresa, olhando em direção daquela linda mulher, chamando pelos convidados, comentando que as suas bebidas estavam aqui. Aquele rapaz caiu em gargalhadas e pedia para que todos aproveitassem, pois tudo hoje seria por sua conta, e as pessoas iam de dar-lhe nas bebidas. Aquele rapaz não deixava de pensar consigo mesmo que estava tão perto, que de todas as vezes para essa funcionária chegar tinha que ser logo agora. Foi neste momento que uma certa coisa chamou sua atenção, olhando em direção daquela linda morena e perguntando o que ela ainda estava fazendo aqui. Ela, por sua vez, respondia que estava à espera. Após essas falas, aquele rapaz ia com sua mão até o seu rosto, enquanto ele
torcia fortemente, aquela garota ao seu lado de cabelos curtos perguntava se ele estava bem. Outros daqueles rapazes caíam de joelho no chão. Vimos aquele cara de cabelo partido tremo. Sua massa muscular crescia e pelo nos seus corpos surgiam. Por fim, vimos aqueles dois se transformando em lobis. Aquele cara, onde estava no meio de sua transformação, pensava consigo mesmo que havia algo de errado com suas bebidas. Todas aquelas garotas saíam o mais rápido possível daquela sala desesperada. Um daqueles lobisomens perguntava furioso que diabos era aquela mulher, e com um leve sorrisinho ela respondia que não importava quem ela era, que ela apenas misturou uma pequena quantidade de prata em suas bebidas, cruzando seus braços, falando que no final de tudo, a coisa que os lobisomens mais sentem medo de tudo neste mundo é a prata. Todos aqueles lobisomens partiam para cima dela, e já em sua forma original ela partia para cima daqueles lobis, tendo um leve sorriso sádico consigo mesma, acertando aquele lobisomem e jogando ele para longe. Outro lobisomem surgia em suas costas, gritando que iria tirar sua vida. Com um rápido movimento ela conseguia chutar aquele monstro. Com toda a sua banca, ela falava que se ele fosse atacar furtivamente, simplesmente faça e não grite antes de atacar. Foi quando que algo chamou sua atenção, se movendo rapidamente e escapando da garra daquele lobisomem. Furioso, ele falava consigo mesmo que ela havia conseguido se esquivar, retirando essa camisa, perguntando se ela era aquela famosa bruxa dos rumores, especialista em caçar lobisomens, rindo e falando que ele não é como os outros, e que esta bruxa em sua frente saberá o verdadeiro significado de sofrimento. A nossa lenda morena de cabelos prateados dava apenas um leve sorrisinho, e em questão de segundos acertava ele bem no meio de suas fatadas, falando que ele fala demais, e com tal golpe, aquele lobisomem apenas caía duro no chão, enquanto a nossa linda bruxinha de mechas prateadas farmava sua aura. O som da sirene chamava a atenção, se perguntando se era a polícia, levando ela a se perguntar do porquê deles terem aparecido aqui tão rápido assim. Alguns minutos depois, vimos os policiais naquela sala. Um rapaz comentava que ao ver as câmeras de segurança eles não conseguiram encontrar nada sobre a bruxa, que ela evitou perfeitamente todas as câmeras deste mar, com 4 olhos aí falando que o sangue que a bruxa deixou no local foi enviado para Trest, e em breve poderão saber a identidade desta pessoa. Aquele rapaz, com uma taça em sua mão, comentava que este incidente era incomum. O plano só falhou por conta da bruxa, no entanto, eles podem agir como se nada aconteceu, vendo por fim o seu semblante, falando que já que a sua oponente lhes deu uns presentes, é adequado retribuir o seu favor, e eles devem dar a ela um presente tão grande em troca, levando aquele 4 olhos sorrir consigo mesmo, enquanto seus olhos vermelhos nos eram destacados. Ele respondia com entendidas para aquele loiras. No dia seguinte, em sua universidade, vimos a nossa bruxinha rabuda, caçadora de lobis dando suas aulas. Ela fazia a chamada e via que uma daquelas garotas universitárias de ontem não estava presente. Enquanto caminhava pelos corredores, não deixava de pensar consigo mesmo que isto era normal. Depois do susto de ontem, só tendo nervos de aços para agir normalmente e vir para a escola. E com isso em mente, passava ao lado daquele aluno. Era quando ela foi capaz de sentir uma certa aura, levando-se a perguntar se ele era um lobisomem. Mas antes que ela pudesse confirmar, os seus alunos chamavam sua atenção e pedia para que eles fossem almoçar junto. Uma das garotas pegava ela pelos braços de forma manhosa e falava que ela não se junta para comer juntas com eles já faz um bom tempo, levando eles a perguntarem se ela já havia arranjado algum namorado ou algo do tipo. De repente, ela sentia certa sensação sensacional, olhando em direção das escadas. No entanto, por não ter visto ou encontrado nada, levava-se a perguntar se os seus sentidos estavam errados. Em outro local, vimos aquele mesmo aluno de cabelo vermelhas. Aquele rapaz, em um estado de calvície grave, falava que ele estava atrasado e também de mãos vazias. Os outros comentavam que este garoto estava fazendo eles de bobo, levando o calvo até aquele garoto e falar que não era isto, que ele já estava na universidade e não pode agir assim, perguntando se esta era sua fase rebelde. Conheço falava para que ele saiba o seu lugar, mandando ele agora mesmo ir buscar logo o que ele tanto quer. Aquele garoto olhava indiretamente em seus olhos e falava que não, o que claro deixava o cabeça ilustrada surpreso. Com isto, armava o seu surco e gritava que ele estava precisando aprender uma lição, mas antes que ele fizesse algo, a sua mão era parada, enquanto aqueles olhos vermelhos olhavam em direção da sua careca reluzente e falava mais uma vez que não iria fazer nada por ele, agarrando seu braço, jogando ele no chão,
e os colegas do careca indo em sua direção, pegando aquele garoto pelo braço, mas ele facilmente se escapava, pois os gritos dos três tomavam todo aquele lugar. Em outro local, vimos um dos alunos vendo aquele mesmo Ruivas. Com isto perguntava se ele estava bem, com Ruivas por sua vez olhando em sua direção com um leve sorriso consigo mesmo, e não mais nada, partindo para cima daquele rapaz. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, certas cordas mágicas surgiam em volta dele e o prendiam ali. Com isto, vimos a nossa professora, mandando aquele aluno ir chamar pelos seguranças. Ele saiu o mais rápido possível, respondendo com entendido para ela. E enquanto ela olhava em direção daquele garoto, eu pensava que esta energia em sua volta era muito próxima de um lobisomem. Em dúvida, se perguntaram se outros lobisomens estavam de olho em sua universidade. Mas por quê? Se perguntaram se ele se expor desta forma, se não tem medo de serem rastreados. Mas, interrompendo entre seus pensamentos, aquele garoto escapava de sua magia e partia para cima dela. Com ela, por sua vez, viu um impasse, pensando o que teria de fazer. Em outro local, vimos aquele garoto de mais cedo, olhando em direção daquela pessoa que era o Aizawa Sensei e dizendo a si mesmo que era o seu professor. Com isto chamava sua atenção. Desesperado e afando de cansaço, ele pedia por ajuda, que a professora Mina tomou seu lugar para parar um aluno maluco. Surpreso, ele se perguntava quem era a pessoa que ela parou e se ela realmente estava em perigo. Com isto começava a correr, falando que iria ajudar ela e mandando aquele garoto ir chamar pela segurança. Chegando no local, ele vê aquele garoto partindo para cima da professora Mina. E enquanto ele partia com tudo para cima dela, ela por sua vez mal conseguia se mexer por conta de seu pé machucado da luta de ontem à noite com aqueles lobis. Porém, antes que ele acertasse ela, o Aizawa chegava no local e impedia ele, o imobilizava e o jogava com tudo no chão. E com isso olhava em direção da Mina e comentava que não iria conseguir segurar ele por muito tempo, pediram para que ela lhe ajude. Ela ia o mais rápido possível em sua direção. E após tudo isso, vimos aquele garoto sendo levado pelos oficiais. Com isto, aquela van acompanhada de suas sirenes saíam da universidade. Foi quando que uma certa coisa chamou a atenção da nossa mana Mina, vendo o falatório de seus alunos a respeito de tudo isso que acabou de acontecer. Pegando ela de surpresa, uma pessoa chamava por ela. Ela pedia desculpas para ele, falando que estava perdida em pensamentos, levando ele a pedir para que ela se controle, pois ela ainda era uma professora desta academia. Com isso, perguntava se ela estava bem, já que a sua perna estava machucada, e com um leve sorrisinho ela respondia que não era nada não, que só havia torcido seu tornozelo mesmo ontem à noite, pedindo para que ele não se preocupe. Tempos depois, já em sua casa, aquele rapaz perguntava se a nossa mana Mina estava bem, se o seu pé não estava machucado. Ela respondia que estava bem sim, que foi apenas um acidente. E antes que ela entrasse em seu quarto, ele perguntava se ela ainda estava brincando de caçar lobisomens por aí, com tal pergunta deixando ela inquieta consigo mesma. Com isso, respondia que ela simplesmente sente que esse poder a qual ela possui traz consigo mesma as suas responsabilidades, e por isso que ela tem de fazer o que tem de fazer. Ele, por sua vez, comentava que questões profissionais têm de ser deixadas para os profissionais, que ela era apenas uma cidadã comum. Mesmo assim, ela respondia que não quer viver como alguém que não sabe de nada, que quando uma coisa dessas acontece em sua frente, ela não pode simplesmente ignorar. Ele apenas respondia que essa então era sua resposta, que ela apenas estava fazendo tudo isso para satisfazer o seu próprio ego. Ouvir isso deixava ela furiosa e respondia que mesmo que fosse por apenas isto, ainda estava ajudando as pessoas, levando ele a perguntar se ela pode apenas desprezar a sua própria segurança, o porquê dela não prestar mais atenção no seu próprio bem-estar. E após esta briga, ela apenas batia com sua porta de seu quarto, se jogava em sua cama e com um certo pesar em sua fala perguntava do porquê dele simplesmente não conseguir entender. Já ao lado daquele rapaz, ele dava uma longa suspirada, olhando em direção de uma foto de família e falava consigo mesmo que apenas não quer ver a sua filha se machucar novamente. No dia seguinte, em outro local, vimos este rapaz comentando que as operações especiais conduziam uma investigação. Os resultados foram insatisfatórios e todas as investigações não deram em nada. Assim falando para aquela pessoa em sua frente que sugere que esperem por mais alguns dias. Este rapaz respondia que quanto mais eles demorarem, maior será o perigo público e eles devem aproveitar suas vantagens e revisitar todos os locais antes que eles possam cobrir os seus rastros. Aquele cara perguntava se ele quer investigar todos estes lugares só por causa de uma dica sobre uma possível morte, que mesmo após todas as investigações iniciais, nada foi revelado, apontando em sua direção, falando que eles já despacharam os detetives, disseram que o fugitivo importante fugiu, e todos estão aqui cooperando ativamente, mas este rapaz está apenas desperdiçando todas as mãos de obras em questões triviais. Ele apenas pediu por calma, respondendo que estão no meio de uma investigação, e é natural que surjam incerteza de todos os outros, e todos aqui estão apenas tentando proteger as pessoas. Com isso, comentava sobre
sobre o incidente na universidade de dias atrás. A reação observada naquele aluno é consistente ao modus operandi do criminoso que eles estão perseguindo, e que desta vez tem a certeza que o culpado está por perto, ou no caso naquela universidade mesmo ou naquele bar de karaokê. Este rapaz comentava sobre este aluno que ele foi diagnosticado com raiva, segundo a equipe forense, que ele foi mordido há alguns dias atrás por um animal selvagem. Mas antes que ele terminasse as suas falas, esta linda policial de cabelos curtos chegava no local, e assim falava para os dois que não importa o quão perigoso seja o alvo ou quão grandes sejam suas repercussões, até que eles tragam provas concretas, esta delegacia não irá ajudar em nada com mão de obra. No entanto, ela não pode apenas ignorar isso, e por isso que irá designar alguns homens para a investigação, elevando sua mão falando que será apenas 3 pessoas, que este é o máximo a qual eles podem ajudar agora. Aquele rapaz colocava um sorriso no seu rosto e pedia para que eles começassem a investigação agora mesmo. Tempos depois, em uma barraca de churrasco, aquele cara comentava que os policiais não conseguem entender que eles estão tentando proteger a humanidade. Se não fosse a necessidade de esconder a verdade para evitar o pânico público, eles definitivamente não seriam tão poucos cooperativos assim. O Aizawa, a qual estava ao seu lado, respondia que não há como evitar. Além disso, mesmo que eles dissessem a verdade, poucos acreditariam e eles seriam chamados de loucos por todos. Assim falando que neste mundo eles se escondem as suas identidades e vivem entre os humanos disfarçados. Se ele próprio não tivesse visto um com seus próprios olhos, acharia tudo isto uma loucura. Parafraseando um velho ditado, que aqueles que não possuem os mesmos olhos certamente pensarão de forma diferente. Afinal, eles não são humanos. Se decidirem agir, não se importarão com nada e será um desastre em si. Aquele policial perguntava ao Aizawa se ele não tinha certeza que eles estavam na sua universidade, e caso forem para a polícia, eles conseguirão alguma coisa. Aizawa respondia que não acredita que estes casos na academia envolvendo seus alunos seja apenas uma única coincidência, já que teve casos envolvidos com este aluno com cabelo ruivas e com aquelas garotas no bar de karaokê, falando que quando coincidências se acumulam, elas se tornam verdades. E agora que ele está disfarçado nesta cidade pelos últimos 3 anos, sabe de tudo o que acontece naquela universidade lá, e é por isso que está confiante que conseguirá pegar o seu culpado. Seu amigo dava uma leve afada e comentava sobre estes seus últimos 3 anos como professor, que faz apenas meio ano que ele próprio assumiu esse caso, e que se fosse ele nesse caso, nunca que teria a paciência do Aizawa. Ele por sua vez respondia que alguém tinha de fazer isto, e este era apenas o seu trabalho. No dia seguinte, já na universidade em si, vimos aquele policial em meio de uma investigação com a nossa mana Mina, comentando sobre aquele aluno que foi preso por ser vítima de um bullying. Isto, claro, pegava ela de surpresa, perguntando se ele realmente estava sofrendo por isto, levando ele a perguntar se ela não sabia, que ela própria havia dito que ele ia para suas aulas de vez em quando ou quase nunca. Ressentida, a menina pedia desculpas, e vendo ela daquela forma, chamava a atenção daquele policial. Por fim, comentava que eles iriam terminar por aqui, agradecendo a menina por ela ter lhe dado um pouco de seu tempo. Pelos corredores, o Aizawa ia lá, perguntando se tudo saiu bem, mas o pegando de surpresa, ela apenas passava ao seu lado, sem ao menos nem perceber que ele estava por ali. Apesar disso, não durava por muito tempo, já que ela lascou um super beijo apaixonada na pilastra da academia. Ajudando ela, o Aizawa pedia para que ela prestasse mais atenção aos seus arredores, e após ver que ela estava bem, comentava que foi apenas um arranhão, então estava tudo bem. A nossa mana ainda estava com um olhar triste em seus olhos, agradecendo pela ajuda do Aizawa. Com isso, ele dava uma leve afada, e comentava que o que havia acontecido com aquele seu aluno não era sua culpa, e ele próprio sabe que a mina é uma pessoa responsável, mas não é nada saudável ficar se culpando tanto assim. Enquanto ele falava, uma certa coisa chamava sua atenção, indo até aquele livro da mesa, pegando ele e dando uma breve folheada. Surpresa ao ver que o doutor desta enfermaria está dando conselhos aos estudantes durante todo este tempo. Após estes seus pensamentos, ela dava mais uma folhada naquele livro, e ao ver uma foto de uma de suas alunas, ficava surpresa também. Folhava mais e mais aquele livro, reconhecendo todos aqueles alunos. Trêmula, pensando a respeito de todos os alunos que são quietos e retraídos, e a pessoa a qual esses alunos retraídos da sua universidade têm mais chance de interagir, não é uma pessoa em si, e sim... Interrompendo estes seus pensamentos, uma outra pessoa chegava no local, levando o Aizawa a chamar ele de médico da escola, que nunca está na enfermaria, sempre algo acontece e ele não está por perto. O doutor pedia desculpas, comentaram que foi ao banheiro e acabou sendo parado por um de seus alunos. Enquanto se levantava, a mina comentava que tinha de ir para sua aula, por esta razão que ela estava de saída, saindo do local e deixando os dois para trás. O doutor perguntava se havia algo de errado com ele, mas ele respondia que não era nada demais não. Assim saindo também, falando que usou o kit médico daqui
aqui, pedindo para que ele lembre de verificar e garantir que tudo esteja em ordem. Antes que ele saísse, o doutor perguntava se alguém havia olhado o registro médico da enfermaria. Foi quando uma certa coisa chamou sua atenção. E ao esperar o Aizawa sair daquela sala, ele colocava um olhar vilanesco em seu rosto. Em uma certa vez, em uma escola de ensino médio, vimos um garoto sofrendo bullying de seus colegas, levando aqueles caras a falar para este aluno, que estava apenas tentando acertar a lata de lixo, mas acabou errando. Aquele garoto olhava para sua frente e não deixava de pensar consigo mesmo que não há nenhuma lata de lixo por aqui. Mais e mais bolinhas acertavam ele. Ele mandava eles pararem de jogar essas bolinhas de papel, levando um daqueles caras ia em sua direção e perguntando o que diabos ele estava falando, encarando e perguntando se tinha algum problema aqui, e do mais nada, sem alguma razão aparente acertando em seu rosto. Após isto, chamava ele de idiota e mandava ele saber o seu lugar, perguntando quem diabos ele pensava quem era, agarrando ele e o intimidando, falando que ele arruinou seu humor no dia de hoje. Um outro cara comentava que o professor havia acabado de chegar, com este mesmo professor entrando na sala de aula e vendo toda aquela situação. No entanto, ele apenas pedia para que eles parassem com a brincadeira e voltassem para os seus lugares. Aquele delinquente apenas soltava aquele garoto, respondendo um sim para o seu professor. E a partir daquele momento, aquele garoto entendeu que tudo que os adultos diziam eram apenas mentiras. Os adultos sempre diziam que se você tiver um problema, vá até os professores e eles resolveriam tudo. Se você tivesse problemas, chamasse a polícia e ela resolveria tudo. Mas quando algo realmente acontecia, eles simplesmente fingiam que nada viam desde o começo. Neste mundo, os fracos não têm vez. Em outro local, após um ataque de lobisomem, aquele mesmo garoto de autora, aquele loiras, chamava sua atenção e falava que ele realmente nasceu para ser um lobilobis, e esta era a primeira vez que viu alguém estabilizar sua linhagem sanguínea assim, apontando em sua direção e mandando ele se sentir feliz, que de agora em diante ele não será mais um humano comum e inferior, mas sim um membro dos lobisomens, um ser acima de toda a humanidade. Enquanto ele viu seu reflexo refletido em todo aquele sangue, aquele garoto refletia estas falas, de não ser mais um humano comum, e já no dia seguinte ele foi em direção de todos aqueles delinquentes que estavam lhe atormentando. Aquele cara ria de suas atitudes, mas antes que ele pudesse reagir era acertado fortemente em seu rosto, jogava ele no chão e se divertia batendo nele, agarrando seus cabelos falando que a partir de hoje, ele era o idiota. Com um olhar de poucas ideias em seu rosto, perguntando se ele havia entendido. Entenderam também que a partir daquele dia, que a hierarquia das coisas havia mudado, e que os fracos não podiam fazer nada, sendo o mais Kira do Death Note possível, pensando que será ele que irá trazer salvação para aqueles que são fracos. E hoje, como doutor de uma certa universidade, este mesmo maluquinho aí, tá ligado? Ele pegava aquele registro médico e anotava sobre aquele aluno. Após isto, pegava um copo de café e comentava que havia já acabado. Foi neste momento que a nossa mana Mina chegou no local, elogiando seu trabalho duro e trazendo consigo um copo de café para ele. Ela entregava aquele copo e pedia para que ele bebesse enquanto estava quente. Pegando um copo em sua mão, ele agradecia. Enquanto olhava para aquele copo, uma certa coisa chamava sua atenção. Ele não deixava de pensar que neste café havia uma pequena quantidade de prata nela, levando ele a se perguntar se a professora Mina suspeita que ele é um lobisomem e era uma das pessoas que estavam investigando a sua universidade também. Fora isso, ele bebia, dizendo a si mesmo que essa quantidade pequena de prata era inofensiva para pessoas comuns, mas para um lobisomem é como um veneno. Esta pequena quantidade de prata perturba o equilíbrio físico do lobisomem em si, fazendo com que ele perca a capacidade de manter a sua forma humana. Com isto, agradecia a nossa Mina por ela ter trago este café até aqui, falando que da próxima vez irá convidar ela para um jantar. Ela, por sua vez, apenas via aquele copo de café vazio, e com isto respondia que isto seria ótimo sim, que estaria a aguardo de seu convite. Enquanto via ela sair, ele logo colocava sua pala de vilão vilanesco vilanístico e ajeitava os seus óculos, rindo, chamando ela de idiota em seus pensamentos, que um simples teste como este de um pouquinho de prata pudesse mesmo expor todos os lobisomens. Seria impossível que todos eles se escondessem, e os únicos que cairiam nisso são aqueles fracotes estáveis. Em outro local, aquele mesmo mano polícia falava que após a sua investigação descobriu um fenômeno interessante. Aquela garota apaixonada pela Mina e o aluno que sofreu bullying do cabelo ruivas, assim por diante, todos os que tinham algum caso com os lobisomens tinham uma coisa em comum. Falando tudo isso para o nosso professor Aizawa, que todos esses alunos foram afetados pela pressão do ambiente e desenvolveram uma personalidade retraída. Mas, em certo ponto, essas suas personalidades desapareceram de repentemente. O Aizawa perguntava se estas suas mudanças
mudanças de personalidade tinham alguma coisa a ver com as suas investigações, levando ele a responder que o Aizawa de fato era inteligente, falando sobre o Li Guang, nativo da cidade H, atualmente psicólogo desta mesma universidade que ele trabalha, que na época do seu ensino médio ele era vítima de bullying. Mas assim, como do mais nada e como estas mudanças de personalidade de seus alunos da universidade, a sua personalidade de um dia para o outro mudou. Assim falando que o doutor é o caso primário encontrado e suspeita que ele seja a fonte de toda esta contaminação, sugerindo que capture ele antes que tenha uma chance de reagir. O Aizawa respondia que este não era o momento para isso, que eles não podem ter pressa, pois um cara assim com toda certeza não estaria indefeso. Ele precisa de colaboradores humanos ao seu lado e o seu foco aqui agora é focar naquelas pessoas que ajudariam o Guang, rindo enquanto falava que eles iriam pressionar eles pouco a pouco, e quando eles não conseguissem mais aguentar, todos eles entrariam em pânico, e seria neste exato momento que eles conseguiriam pescar o peixe maior. Em outro local, vimos duas pessoas se despedindo após um dia de trabalho. Esta pessoa caminhava tranquilamente pelo estacionamento, indo até o seu carro, e foi neste exato momento que o Aizawa surgiu em suas costas indo com tudo em sua direção. Ele rapidamente conseguia se esquivar daquele ataque. Com isto, perguntava quem diabos era ele, porque estava tentando lhe atacar. Mas antes que ele terminasse essas suas falas, era jogada uma jatada de água em seu rosto. Surpreso, se perguntava o que era aquilo, mas logo ele caía de joelhos enquanto seu corpo começava a ficar peludo, dizendo consigo mesmo que o seu corpo estava quente. Com isto ele tomava sua forma de lobisomem, furioso, perguntando o que diabos era esse tipo de água. Aizawa, por sua vez, enquanto farmava sua aura, respondia que esta água era uma água especial com infusão de prata nela. Ela foi projetada especialmente para perturbar o estado de um lobisomem, com certo desdém em seu olhar, falando que embora todos aqueles que estão próximos ao Li Guang, o doutor da universidade, não sejam necessariamente lobisomens, está bem mais feliz por poder confirmar que este cara aqui em sua frente era um deles. Aquele lobisomem partia para cima do Aizawa, chegando ele falando que não irá deixar ele sair vivo daqui. O Aizawa se esquivava rapidamente de seu ataque e acertava em cheio as caixas dos peitos daquele lobisomem com seu cacetete. E enquanto ele estava de joelhos no chão, caminhava em sua direção, falando que este bastão também foi tratado com água especial com infusão de prata. Seus golpes ativam o sangue dos lobisomens em seu corpo, enfraquecendo seu lado humano, acertando mais uma vez com tudo peludo. Mais uma vez, calmamente caminhava em sua direção, falando que quando seu lado humano desaparece, acertando fortemente em sua cabeça, falava que todos eles não passariam de animais selvagens, apenas um pouco maior. Já ao lado daquele loiras, ele comentava que recentemente foi notificado que as pessoas que foram ordenadas por eles estão perdendo seus contatos, assim falando que sabe que isto é obra da bruxa prateada, já que ainda não encontraram a sua verdadeira identidade, mas eles não podem simplesmente deixar ela correr por aí e fazer o que quer. Assim perguntando para o próprio Guang, o doutor, o que ele tinha a dizer. Guang suplicava por mais uma chance, que desta vez com toda certeza iria cuidar daquela bruxa. O seu pedido era atendido, e enquanto mesmo estava do lado de fora daquela sala, ficava furioso a ponto das veias de seu pescoço estourar, chamando aquela bruxa prateada de maldita. Foi neste meio tempo que o seu celular começou a tocar. Rapidamente ele atendia, e eu, pegando de surpresa, ouvia que o resultado do exame de sangue havia chegado, pedindo para que eles mandem o resultado para o celular. Com isto feito, ele via a imagem documental, onde a nossa professora Mina nos eram destacadas. Furioso a ponto de quebrar seu celular em sua mão, ele comentava que então o culpado de tudo isto era ela, a Kanzaki Mina. No dia seguinte, enquanto andava pelos corredores da universidade e cumprimentava todos, a visão da garota da Rota Yuri chamava sua atenção. A nossa maninha da Rota Yuri, tá ligado? Tava toda felizinha enquanto comia seu almoço lá. Foi neste momento que uma pessoa chamou sua atenção, tendo consigo uma caixinha de suco. Era a nossa mana, ou no caso da nossa mana da Rota de Yuri, a nossa Onesama, tá ligado? Com isto se sentava ao seu lado e perguntava se ela estava sozinha, e sim ela respondia. Assim falando que ela é do interior e é sua primeira vez na cidade grande e não tem muitos amigos com quem conversar. E algo desagradável aconteceu recentemente, e agora todos estão lhe evitando. Indo com sua mão até seu peito, falando que no fim das contas acabou ficando sozinha novamente, mas já está acostumada com isso. A nossa mana Mina dava uma sugada no seu suco, e com isso olhava em sua direção e com um leve sorriso perguntava se ela tinha aula depois disso aqui, se ela gostaria de ir a um encontro com a sua amada feiçora. Onesama, a mana da Rota Yuri falava. Mas para não entender nada errado, ela colocava ela logo na friend zone, tá ligado? Comentando que com o encontro que ela quis dizer é só um passeio entre amigas, e não iria rolar nada relacionado a tesouradas aqui não. Assim falando que ela queria ser sua amiga, então ela será sua primeira amiga
amiga aqui. Ela ficava um pouco tímida e falava que a sua One-sama era bastante popular, mesmo com amigos, sente que estará monopolizando ela, perguntando se é certo ela ficar ao lado de uma pessoa assim. No entanto, a nossa Mara apenas puxava ela pela sua mão e perguntava do que diabos ela estava falando, puxando ela do local, dando esperanças para a coitada, velho, tá ligado? E falando que elas agora iriam ao encontro. One-sama, com seu rosto levemente corado, a nossa mana da Hot Yuri ficava. Com isso, colocava aquele lindo sorriso em seu rosto e respondia pra ela com tudo bem. Foi um típico encontro, com elas brincando com aquelas máquinas de pegar urso, caminhavam pelas ruas, brincavam em um carrossel, assistiam filmes juntas e já no finalzinho de tarde conversavam entre si que o tempo voa quando vocês estão se divertindo. A nossa mana dava uma alongada e falava que ainda não se divertiu o suficiente. A Yuri, toda felizinha, agradecia a ela, falando que hoje foi o dia mais feliz desde que começou a universidade. A menina pedia para que ela não falasse isso, pois ainda haverá muitos outros momentos felizes por vir. Amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã também. A Yuri olhava em sua direção e, com um lindo sorriso, respondia que sim. De repente, aquela marca em seu pescoço começou a reagir. Com isso, ela falava com a mina, que tinha um lugar ao qual ela gostaria de ir, perguntando se ela poderia vir com ela. A nossa mana apenas olhava para ela e respondia que é claro. E com um olhar vazio, a mana da Hot Yuri pedia para que elas se apressassem então. Tempos depois, já no meio da noite, a mina perguntava a Yuri do porquê delas terem vindo a um armazém abandonado, que não havia nada por aqui. Mas antes que ela completasse suas falas, era pega de surpresa ao ouvir o som da porta daquele armazém se fechar. Com isto, olhava em direção da Yuri e perguntava para onde ela estava indo, mas ela ainda não lhe respondia. Foi quando que uma certa pessoa comentou que já fazia um bom tempo que não via a professora Mina, ou se tem de chamar ela por outro nome, sendo ele sim o próprio Guank, ao lado da mana da Hot Yuri, falando que ela, a Mina, vem cuidando dele e de seu grupo por todo este tempo, chamando ela de Senhorita Bruxa Prateada. A nossa mana logo perguntou se ele era um lobisomem, que de fato era uma surpresa, pois ela havia testado ele antes. Ele respondia que aquele tipo de teste só funciona com lobisomens instáveis, perguntando se ela acha que esse tipo de coisa irá sempre funcionar, e isto é bem arrogante de sua parte, elevando sua mão em meio de sua transformação, falando que antes disso, embora ele fosse um pouco atrapalhado por ela, deixou tudo isso passar enquanto ela cuidava daqueles pedaços de lixo. No entanto, as suas reações recentes foram um pouco exageradas demais. Curiosa, nossa mana perguntava do que ele estava falando, se aproximando dele, perguntando o que ele havia feito com a garota da Hot Yuri, pedindo para que ele deixe ela ir, já que era apenas uma inocente, e caso tenha algum rancor, desconte tudo isto totalmente nela. O Guang levava sua mão e comentava que seu sacrifício era bem tocante, estalando seus dedos e surgindo um grande número de lobisomens pelo local, falando que se ela, que é a mina da Hot Yuri, vinha pegar. Após essas falas, mandava todos aqueles lobisomens tirarem a sua vida. Todos eles partiam para cima de nossa mana. Ela canalizava sua magia e, em forma de bruxa rabuda, falava que já que todos eles eram lobisomens, as coisas serão bem mais simples. Confiante, falando que irá apenas chutar o rabo de todos eles. Com isto, partia para cima daqueles monstros. Acertava um soco tão forte que fazia ele voar e parar ao lado do Guang. Vimos a nossa mana divinicamente divina caminhando pelo local e botando medo em todos aqueles totós. Parava e dava uma leve farmadia de aura, ia até os seus óculos e comentava que ter de procurar por todos eles é um pé no saco, metendo a sua marra, enquanto metia sua pose, falando que estava feliz, pois poderá cuidar de todos eles de uma única vez. Guang, é claro que ficava irritado e chamava ela de bruxa. Com isto gritava para todos os seus lobisomens, mandando eles não terem medo, que ela estava sozinha e eles têm a vantagem de números aqui, mandando todos eles atacarem junto. E assim era dito e feito, com todos eles partindo de uma vez por todas para cima dela. Porradas para lá, porradas para cá, porradas para todo tipo de lado. Era tanta porrada sincera da nossa mana, a qual me obriga a falar que Ibama... Eu não tenho nada a ver com isso aqui não, porra. Batendo com sua mão com tudo no chão, afastando todos eles para longe. Um daqueles monstros caía próximo do Guang. Tendo ele em vista, ele não deixava de ficar furioso, olhando em direção da nossa mana, enquanto farmava sua aura, em meio de todos aqueles lobisomens. Com isto, apontava em direção e falava que agora era sua vez, partindo para cima do Guang, mais rápido possível, cheia das energias das poucas ideias. Foi neste momento que ele foi até a garota da Hot Yuri, mandando a nossa mana parar
parar agora mesmo, senão iria tirar a sua vida. Socadas bem forte nas fuças de canalhas das poucas ideias. Um soco tão forte que fazia ele sair voando e se debater com tudo contra a parede, metendo a sua pose. É claro, da poucas ideias, a nossa mana falava que então iria acabar com ele antes que ele pudesse fazer alguma coisa, olhando em direção da Yuri, perguntando se ela estava bem. A Yuri largava aquele ursinho de sua mão e, pegando a mina de surpresa, ela a abraçava fortemente. Guang, enquanto se levantava, caía em gargalhadas, com um olhar de desdém, chamando a mina de idiota, perguntando se ela acha que ele era tão fraco quanto estes lixos que ela acabou de derrotar, que tudo isso foi apenas uma farsa para atrair ela para sua armadilha. Olhava em direção da mina e gritava que com toda a sua força não seria nada difícil se livrar da Yuri, mas isso acabaria que machucaria os braços dela, agitando seus óculos, falando que a sua fraqueza era que ela tinha compaixão demais pelas pessoas comuns, enquanto ele não, partindo pra cima da mina, falando que ela irá morrer aqui agora, ao lado desta sua aluna que está louco por uma luta de tesouras. Pegando a mina de surpresa rota, Yuri pedia desculpas para ela. Após as suas falas, jogava ela para longe, tendo em vista Yuri, enquanto aquele miserável partia pra cima dela. A nossa mana chamava o seu nome, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, Yuri era acertada. Guang dava uma leve afada, surpreso por ela ter se libertado de sua manipulação mental, mas, ao jogar de lado, chamava ela de lixo inútil, que sempre estão arruinando seus planos. A nossa mana chamava sua atenção, enquanto toda sua energia se expandia e fluía por todo o seu corpo, gritava que nunca iria lhe perdoar. Ao ver todo este poder, levava o Guang a perguntar se ela era uma bruxa de puro sangue, e enquanto se transformava ria, falando que nem precisou levantar um dedo, se transformando por fim em um, falando que enquanto ele devorar a nossa mana, poderá ganhar um poder que superará todos os outros. A nossa mana surgia logo acima, vindo de lá, chamando ele de escolha, acertando em cheio um soco nas caixas de seus peitos. O Lobi era arremessado para longe mais uma vez, quebrando tudo que estava em sua frente, saindo do outro lado do armazém. Mas ele era um cara autoproclamado Shed, segundo ele. Um verdadeiro Shed, ou no nosso caso, um verdadeiro homem Shedicamente Shed, não pode cair de costas. Enquanto soltava o ketchup lá pela boca, tá ligado? Eu pensava a respeito da velocidade da nossa mana, que mal teve tempo de reagir. Antes que ele terminasse esses seus pensamentos, ela surgia ao seu lado. Ele partia com tudo, com as suas garras para cima dela. No entanto, a sua fuça era afundada no concreto. Em choque, ele se perguntava como que isto era possível. Não conseguia acompanhar sua velocidade, e enquanto ele se levantava, falava que neste mundo está cheio de fracos que não podem fazer nada, e ele está aqui apenas para trazer salvação para todos eles, para lhe dar forças, gritando que esta era sua missão e não pode cair aqui. Mais uma vez ele tinha sua fuça afundada no concreto, e com um olhar das poucas ideias, ela respondia que eles apenas transformam as vítimas em predadores, o oprimido se tornando opressor, que no final das contas nada muda. E após o seu último suspiro, ela voltava para aquele armazém, e até a garota da Hotiori se ajoelhava em sua frente. Certo pesar travava sua garganta, e em meio àquele armazém abandonado, enquanto a luz da lua que passava pelas aquelas janelas de ferro iluminava seus corpos, a mina pedia para a garota Yuri desculpas. Tempos depois, vimos aquele polícia surpreso, falando que isto aqui era uma loucura, estando naquele mesmo momento naquele armazém, se perguntando como diabos conseguiram atravessar uma parede tão grossa assim. Em outro local, vimos o Aizawa se perguntando o que aconteceu no armazém, se era uma briga interna entre os lobisomens ou poderia ser uma coisa envolvida com a tal bruxa prateada dos boatos. Enquanto secava suas mãos, se perguntava do porquê a bruxa tinha um motivo para causar tanta comoção assim. Foi neste momento que ele se encontrou com a nossa mana Mina. Ela entrava no banheiro enquanto ele batutava um mais um lá na sua cachola. Logo ele se ficava surpreso e se perguntava se aqui não era o banheiro masculino ou não. Ele rapidamente saía se perguntando se acabou entrando no banheiro feminino por engano, mas ao sair via que este era realmente o banheiro masculino. Com isso em mente, se perguntava se foi ela quem errou, se algo de errado não estava certo com ela. E bem, estes pequenos erros por parte de nossa mana se repetiu por algumas vezes, deixando derramar o seu café, tá ligado? Atrasando e bloqueando
bloqueando a fila do refeitório, e por conta de todos esses seus erros que ela tomava logo uma comida de rabo do seu diretor. Vendo tudo isso, levava o Aizawa a dar uma leve afada consigo mesmo, e com isto o tempo se passou. Logo, o sol estava prestes a se pôr. A nossa mana ainda mantinha um olhar perdido em seu rosto. Pegando ela de surpresa, uma pessoa chamava sua atenção. Era o próprio Aizawa, falando que a responsabilidade no final de tudo não era sua. Um pouco corada, ela perguntava se essa aqui era a sobremesa de edição limitada da estação, que sempre quis comer ela, mas nunca conseguiu reservar uma. Ele comentava que não gostava muito de doces e também não tinha certeza se era tão boa assim. E por isso que a nossa mana já deixava a nossa mana lá como toda ansiosinha, tá ligado? Perguntando se ela pode comer isso aqui. É claro, ele lá respondia. Com isso, ela ia de dar naquele doce, e olha só que carinha de felicidade da nossa mana, véio, se derretendo toda lá, enquanto aquele doce se derretia em sua boca, véio. Mas logo, a sua expressão mudava. Ao ver aquela sua expressão, fez o Aizawa perguntar se esta sobremesa estava tão boa a ponto de fazer ela chorar. E enquanto ela inclinava de leve seu rosto, respondia que sim. Era bem delicioso. Ao ver isto, fez o Aizawa dar um leve sorriso, e com isto pedia para que ela não chorasse mais, que da próxima vez iria trazer mais para ela, enquanto ela lhe agradecia. Em outro local, uma certa figura misteriosa falava sobre a pele daquela pessoa que parecia melhor do que a dela, que ela acha que ele seria um bom ator, chamando esta pessoa de Xing Yuzbang. Outra figura mandava esse Xing aí mesmo limpar as suas bagunças da próxima vez, que não iria ajudar ele mais nunca. Outra figura misteriosa respondia que não se importava com o que ele faça, contanto que ele não os arraste para esta bagunça. E por fim, a figura a qual parecia o chefe de todas essas pessoas misteriosas, pedindo para que todos eles ficassem quietos. Com isto, chamava aquele homem em sua frente de Xing Yusheng e perguntava se ele já tinha um plano para lidar com tudo isto. E com um leve sorriso, o Xing respondia que sim, sendo ele em si o próprio Loiras, falando que irá cuidar de tudo isso aqui ele mesmo, e com toda certeza tudo se resolverá perfeitamente. No dia seguinte, mais uma vez vimos aquele alarme lá tocar loucamente. Mais uma vez, vimos a nossa mana lá acordando belamente linda, bela do seu sono de beleza, tá ligado? E até a cozinha preparar um café e ver seu irmão chegando tudo e todos lá, ofendendo todos os tipos de minoria jogando LOL. Como de praxe, né, velho? Escovava suas presas, e foi neste momento que veio a lembrança do Aizawa em sua mente, se lembrando de ontem, quando ele lhe trouxe aquele seu doce preferido e ela acabou chorando. E por ter isso, tá lembrança, tá ligado? Que fazia ela começar a coringar de vez, se perguntando do porquê dela foi chorar logo na sua frente, velho. Tempos depois, vimos ela chegando na sala dos professores. O Aizawa, com um sorriso de orelha a orelha, lhe dava bom dia e cumprimentava ela. E olha só quem está começando a ficar corada aqui, não é mesmo? Será que o meu chip a partir daqui está começando? Não é mesmo? Toda ansiosinha lá, ela cumprimentava ele de volta e lhe dava bom dia também. Alguns minutos depois, ela começava a coringar, pensando que no momento que ela viu o professor, se lembrou logo de ontem e teve o seu cocoro do mais nada, por alguma razão começou a acelerar. Por fim, o diretor chamava a atenção de todos eles e falava que devido a alguns incidentes recentes, o próprio CEO da universidade virá inspecionar a escola hoje, pedindo para que todos eles trabalhem como de costume e não se sintam pressionados por ele aqui, apontando logicamente para a nossa mana Mina, falando que principalmente ela, se ela agir como ontem, tá ligado, toda estrambelhada, será um grande problema. Cheia das risadolas lá, tá ligado, a nossa mana respondia que isto não iria acontecer hoje não. Por fim, tempos depois, vimos a nossa mana após as suas aulas. Enquanto ela caminhava pelos corredores, ouvia seus alunos comentários sobre o almoço de hoje e tal. O vento que soprava ao lado de fora da janela chamava sua atenção. Olhava em direção daquele local, onde ela se encontrou com a garota da Rota Yuri, horas antes dela próprio perder a sua vida. Por isto que certo pesar tomava seu corpo. Foi neste momento que algumas pessoas passou ao seu lado, e com isto ela conseguiu sentir um cheiro familiar. Olhando em direção do próprio CEO da universidade, que havia acabado de chegar. Ele, por sua vez, percebia ela. Elevava sua mão, e enquanto ele lhe cumprimentava, aquele cheiro se intensificava ainda mais. Ela rapidamente tampava o seu nariz e pensava consigo mesmo que este era o fedor intenso de sangue. Ela ia o mais rápido possível até o banheiro, e após vomitar no vaso sanitário, suando frio perguntava a si mesmo quantas pessoas aquele cara já havia tirado a vida para feder tão forte a sangue assim. Enquanto lavava suas mãos, ela dizia a si mesma que nunca pensou que o próprio CEO da universidade seria um lobisomem, e não se é de admirar que o próprio Guang, que era tão destemido, estava por aqui. Eles tinham como alvo os estudantes universitários, e ao fechar aquela torneira, ela colocava um olhar sério em seu rosto, pensando consigo mesmo que não iria deixar eles continuar agindo desta forma, que hoje
É uma boa oportunidade e com toda certeza irá deter todos eles. No meio da noite, em meio à estrada, aquele carro era perseguido por um táxi. Era o Louras que logo dava um leve sorriso consigo mesmo, e com isto ele pisava fundo no acelerador. Naquele táxi, a nossa mana Mina que pedia para que o taxista fosse o mais rápido possível e seguisse aquele carro lá, e ele respondia com tá certo para ela, que desde o começo ele começou nesse trabalho com o sonho de um dia alguém chegar para ele e falar: siga aquele táxi. Ou siga aquele carro. O taxista metia lá o cavalo de pau doido na frente do carro do Louras, e enquanto ela saía daquele táxi, não deixava de pensar que talvez este lugar seja o esconderijo de todos os lobisomens. Começando a correr, pensando que dada a velocidade, eles não poderiam ir tão longe assim, indo até aquela esquina, sendo pega de surpresa ao ver que ela realmente é ingênua por seguir ele até aqui. Era o próprio Louras ao fundo, perguntando se este era o primeiro encontro entre elas, rindo, chamando a nossa mana de senhorita bruxa prateada. Enquanto se transformava, a nossa mana retirava seus óculos, olhando em sua direção, falando que já que ela foi exposta, irá com tudo, falando que nunca irá perdoar um vilão como ele que atacou os seus alunos. O Louras, por sua vez, ia com sua mão até seu queixo e comentava que então era assim que ela se misturava com as pessoas comuns, e não é de se espantar que até hoje eles não conseguiram encontrar ela. A nossa mana rapidamente partia para cima dele, perguntando se ele já havia terminado as suas últimas palavras, acertando com tudo um soco em cheio no meio de seu rosto, mas ao ver aquele seu sorriso confiante, via que não tinha efeito algum. Ele agarrava sua mão e jogava ela para longe. Como ela aprendeu a ser Shed com o próprio Guang, ela evitava cair de costas no chão. O Louras jogava seu terno para longe e perguntava se este era realmente todo o seu poder, rindo e pedindo para que ela venha com tudo, pois ele quer ver se ela é realmente a bruxa prateada de puro sangue. A nossa mana se movimentava o mais rápido possível e se aproximava dele, mas o seu soco era defendido. Uma luta intensa acontecia, e enquanto o Louras falava que ela tinha bastante coragem de enfrentar ele assim frente a frente, em seguida ia com seu soco em sua direção, falando que os socos da nossa mana eram fracos, acertando com tudo no chão, gritando que os seus socos são inúteis perante a ele. Ao ver que ela havia desviado daquele seu ataque, ele dava um leve sorriso consigo mesmo, mas logo acima a nossa mana vinha de lá, furiosa, gritando que iria tirar sua vida aqui agora, acertando com toda a sua força uma pesada bem na moleira do Louras, mas não era efetivo, rindo após receber aquele ataque, agarrando a perna de nossa mana, estirando como se fosse um pedaço de papel, rindo sadicamente sádico, ia jogando para longe. Ela caía com tudo no chão e subiu uma poeirada, e do meio de toda aquela poeira uma pedra vinha de lá. Com um breve movimento de seu braço ele cortava no meio aquele concreto. Em seguida dava uma leve suspirada e falava que estes seus truques eram inúteis, mas logo após essas suas falas, uma enxurrada daqueles concretos voava em sua direção. Com as suas garras ele se defendia contra todos aqueles ataques, mas antes que ele pudesse perceber, a nossa mana surgia em suas costas, cerrando seus punhos, concentrando todo o seu poder no seu braço direito. O haki do armamento tomava todo o seu punho, enquanto a energia extensa emanava no ar, acertando ele mais uma vez com toda a sua força. Um soco tão forte que agora sim era capaz de arremessá-lo para longe. Ela colocava um sorriso em seu rosto e falava consigo mesmo que agora este seu ataque havia dado certo, mas no meio de toda aquela poeirada vimos um semblante de pé do Louras, já em sua forma final. Ele saía de lá falando que era muito bom mesmo, que este seu último golpe quase lhe machucou gravemente, mas graças à sua transformação conseguiu evitar. Com isto falava que agora tinha total certeza que ela era uma bruxa de puro sangue. Somente uma bruxa de puro sangue poderia possuir tal poder autorizante, e assim, suando frio, a nossa mana não deixava de pensar consigo mesmo que nem isto agora machucou ele, e que de fato ele era um monstro. O Louras se agachava, comentava que já faz um bom tempo que ele não ficava tão animado assim. A mina ficava em alerta, dizendo a si mesmo que ele estava prestes a vir de Dali, mas antes que ela pudesse terminar sua linha de raciocínio, o Louras já estava em sua frente gritando para que ela lhe desse mais emoção, indo com suas garras em sua direção, jogando ela com tudo no chão, arrastando ela com toda a sua força a ponto de quebrar todo o lugar. Em seguida, jogava ela para longe com toda a sua força. Ela batia com tudo contra a parede, a ponto de golfar sangue. Mais uma vez ele surgia em sua frente enquanto caía em gargalhadas. Acertava um soco em cheio nela, acertava diversos socos em cheio nela, armando mais um soco enquanto falava se ela não se esforçar mais, irá apanhar até perder a sua vida, acertando o outro soco em cheio nela, arremessando ela para longe mais uma vez, caindo ferida no chão, ferida a ponto de sair de sua transformação de bruxa prateada. Enquanto olhava em sua direção, o Louras se perguntava se ela havia voltado para o seu estado humano, se destransformando também, estalando sua língua e se perguntando
se ele foi longe demais, rindo com desdém, falando que logo agora que estava ficando animado, pegando a sua camisa, falando que era uma pena que ela ainda não tinha despertado completamente, e devorar ela que agora não faria sentido algum, terá de esperar até ela acender completamente. Antes que ele saísse, olhava em sua direção e pedia para que ela não se preocupasse. Encontrará uma forma de fazer ela despertar completamente em breve, saindo e deixando ela para trás, falando que até lá pedia para que ela mantivesse seu pescoço limpo e esperasse por ele. Tempos depois, já no hospital principal da cidade, vimos o pai de nossa mana desesperado, perguntando sobre sua filha, que era o pai dela e pediu o número de seu quarto. Com o número de seu quarto, ele partiu o mais rápido possível até lá. Chegava na porta do quarto 701 do hospital, mas antes que ele entrasse, uma certa inquietação tomava todo o seu corpo, pegando aquela maçaneta daquela porta, abrindo e entrando naquele quarto de uma vez, tendo por fim em vista sua filha desacordada, se perguntando do porquê. O do porquê disto teve de acontecer. No dia seguinte, neste mesmo hospital, vimos um médico surpreso com uma rápida recuperação da mina. O seu pai perguntava por quanto tempo ela iria precisar ficar neste hospital, e o médico respondia que o seu corpo estava quase totalmente curado, então ela terá de ficar apenas por mais alguns dias só. Com isso, saía do local, pois tinha de trabalhar, enquanto o pai de nossa mana agradecia a ele do fundo de seu coração. Com isso, ia até o quarto dela, onde via ela acordada ao lado de seu irmão. Assim falava para os dois que o médico havia lhe dito que o corpo dela estava basicamente recuperado, e em alguns dias ela terá alta. O Manion Game aí colocava um joinha na sua mão, falando que sabia que estava tudo certo e que tudo iria dar certo sim. Mas logo ele tirava aquele seu sorriso de seu rosto, vendo a cara de furioso de seu pai. Sentindo a energia das poucas ideias aqui, tá ligado? O ser humano game apenas dava no pé dali. E com isso, seu pai se sentava ao seu lado. Chamava a sua atenção, falando que nos próximos 2 dias encontrará um novo lugar na cidade, e assim que ela tiver alta, eles se mudarão. Pedindo para que ela não volte para sua universidade, que tem um conhecido nesta outra cidade que administra uma empresa, e irá falar com ele para conseguir um emprego para ela no escritório. A nossa mana tentava falar uma coisa, mas ele gritava o mais alto possível que tudo já estava decidido. E enquanto se levantava de sua cadeira, falava que neste ponto não irá mais ouvir as suas desculpas. Indo até a porta falando que é claro que não irá agir como um ditador, que ela pode vir com eles ou não. Olhando em sua direção, falando que ela é ela, ele é ele. Não irá mais interferir em sua vida ou em suas escolhas. Após as suas falas, saiu de seu quarto batendo com tudo a sua porta. Sozinha naquele quarto de hospital, a nossa mana se sentia inquieta, pensando a respeito destas últimas falas de seu pai, entendendo o porquê de sua raiva, entendendo o porquê de suas falas. Ao lado de fora, o seu irmão vinha de lá e perguntava se ele já estava de saída. Ele apenas passava pelo seu lado, pedindo para que ele ficasse e cuidasse de sua irmã, e depois vá para casa e arrumasse suas malas, parando por ali e falando que eles irão sair desta cidade. Alguns segundos depois, vimos ele esperando o seu elevador. Saindo de lá, vimos o Aizawa. Ele ia até o pai de nossa mana, enquanto ele perguntava se ele era aquele quem salvou a vida de sua filha. Rapidamente agradecia o Aizawa por ter salvo a mina, e um pouco embaraçado ele respondia que simplesmente estava por perto e foi lá só para ajudar. No entanto, mais uma vez o pai agradecia por ele ter ajudado a sua filha, e vendo ele reagir daquela forma tão rígida assim, fazia o Aizawa dar uma leve suspirada. Em seguida, colocava um leve sorriso em seu rosto e respondia que não foi nada demais. Por fim, ele ia até o quarto de nossa mana. Antes que ele entrasse, ouvia do ser humano game pedindo à mina para que não se importasse muito com as falas de seu pai não, que ele tem uma língua afiada, mas o seu coração é muito mole, e que ele, um homem de 50 anos de idade, estava cheio de lágrimas, preocupado com a sua filhinha. Após essas falas, entrava naquele quarto e tomava a atenção dos dois. Timidamente perguntava para os dois se estava interrompendo algo aqui. O ser humano games soltava uns leves perguntava se ele era o famoso professor bonitão, que ele é surpreendentemente jovem. Com isso, até ele dava um leve tapinha em seu ombro e falava tava tudo certo, que tá tudo certo, que aprova ele, tá ligado? Mas que o irmão, velho, um brother, não tem como. Com isso saía do quarto, falando que queria ir no banheiro e ia deixar eles dois sozinhos. Assim, saindo e deixando os dois para trás, deixando aquele clima, ó, tá ligado? Bem do gostosinho. A nossa mana falava que Chucky era o seu irmão e pedia para que não se importasse muito com essas bobagens não, se ele respondia que seu irmão era bem energético e isto era uma coisa boa. O Aizawa tinha em sua mão uma daquelas sobremesas famosas, perguntando se ela gostaria de um, e toma-lhe o rosto de nossa mana super hiper mega felicidades, tá ligado? Perguntando como ele sempre consegue isso aqui. Ele respondia lá que na verdade tinha um amigo que trabalhava naquele lugar, então era bem mais fácil para ele conseguir isso. Com isso, ela ia de dar e toda felizinha lá falava que estava delicioso. Deixando
deixando isso de lado, a nossa mana se perguntou se foi ele quem trouxe ela pra cá para o hospital, curiosa como ele havia encontrado ela, se ele morava por ali por perto. Um gênio da mentira como ele é, respondia que sim, morava perto dali sim, pegando até ela de surpresa ao perguntar se deveria mentir aqui agora para ela, e encontrou ela porque eles estavam ligados à teia do destino. Mas logo, vinha a imagem do pai de nossa mana em sua cabeça. E por esta lembrança, uma certa inquietação tomou ele, e por conta dessa sua inquietação, mandava na lata que sabia que ela era a bruxa prateada dos rumores, perguntando se o motivo dela estar naquele estado foi porque ela estava lutando contra o lobisomem. A atora que só ela, tá ligado? Perguntava do que diabos ela estava falando, aí do norteando os dentes, ela lançou lá serinha, tá ligado? Mas convicto, nosso mano respondia que era um agente da PDA, Agência de Defesa Paranormal. Como diz a lenda, a bruxa chamada Rowley criou a magia deste mundo. Ela usou este seu poder para poder punir e amaldiçoar todos os pecadores imperdoáveis, transformando todos eles em monstros abomináveis, para só assim poder pagar por todos os seus pecados. À medida que os seguidores da bruxa cresciam, os governantes da época sentiam que o seu poder estava sendo desafiado. Então, eles lançaram uma série de ações que acabou colocando ela, a bruxa que defendeu os mais fracos entre a cruz e as chamas. A partir deste incidente, mais tarde ficou conhecido como Caça às Bruxas. No entanto, após a morte da bruxa, os pecadores que haviam se transformado em monstros não eram mais contidos pelo seu poder, e para impedir que a sociedade humana fosse prejudicada por estes monstros, assim nasceu a PDA. Com isto falava para ela que não sabe como ela descobriu sobre os lobisomens, e sabe que ela vem lidando com todos eles por todo este tempo, mas ainda assim tinha algo a qual ele gostaria de lhe falar, com um olhar sério em seu rosto, falando que nada disto era um jogo. Que este jogo de gato e rato que ela vem tendo pelos últimos meses, pessoas podem morrer e vão a qualquer momento, e só está lhe dizendo isso porque quer que ela saiba que ela não é uma bruxa lendária, e sim apenas uma cidadã comum, pedindo para que ela, a partir de hoje, não se envolva mais nisso. A sua prioridade a partir de agora terá de ser sempre a sua própria segurança. Alguns minutos depois, o ser humano game chegava e perguntava onde o professor havia ido, se sentando ao lado dela e falava que esta era uma boa oportunidade para que ela chegasse logo no Aizal, mandasse logo na lata, aí ó, tem 2 ovos na ladeira, rola ou não rola, tá ligado? Mas interrompendo essas suas falas, ela comentava sobre o valor do sucesso, com um olhar distante, perguntando a si mesmo em voz alta se ela havia feito alguma coisa errada, se perguntando se naquela época, caso ela não tivesse se envolvido em nada disso desde o começo, talvez a garota da Rota Yuri ainda estivesse viva. Foi neste momento que o ser humano game perguntou que desde quando ela começou a sentir que fez algo de errado, com um leve sorriso, falando para ela que no final das contas, o que determina que algo é errado ou certo é por meio de base do julgamento das pessoas. Ela sempre fez aquilo a qual ela sempre acreditou que estava certo, falando que de qualquer forma ela irá se arrepender, então o melhor é agir primeiro e se preocupar com isso depois, chamando essa atenção e perguntando se ele estava certo ou não. E após ouvir isso aqui, a nossa mana colocava um lindo sorriso em seu rosto, e com isso até que pegava pesado, tá ligado? Perguntando como que ele pode ser solteiro se ele tem tanto papo assim na língua, tá ligado? Tempos depois, ao lado daquele nosso mano polícia, vimos ele enchendo o bico. Vendo ele agir daquela forma, levava o Aizawa a se perguntar se ele estava sob muito estresse. Mudando de assunto, a polícia lá entregava para ele a investigação que ele tanto queria, que estava tudo ali, entregando aquele pendrive para o Aizawa, falando que, como ele havia imaginado, a rede de contato do Loures era de maioria de alunos da universidade, além do incidente com o Guang também, tudo está conectado a ele, se lembrando do dia em que ele pediu para que ele fizesse essa investigação, e o Aizawa falava também que isso foi apenas por uma coincidência que ele pensou em tudo isso. Após isso, a polícia perguntava como eles iriam lidar com o Loures, se ele realmente era o líder dos lobisomens, falando que após este incidente, a identidade do professor Aizawa é inútil, perguntando quais serão seus planos a partir daqui. Com estas suas falas, pegando o próprio Aizawa de surpresa. Em seguida, colocava um sorriso claramente falso em seu rosto e respondia que iria deixar o seu emprego de professor, e talvez ele aprenda a ser um chefe de uma confeiteria e faça lindos e gostosos docinhos, tá ligado? O meu chip tá vivo, tá? O meu chip tá vivadíssimo, tá? Maria. Em outro local, vimos uma certa pessoa ao lado de diversas armas. Polindo aquela cuspidora de desrespeito, falava para uma pessoa em sua ligação que uma certa pessoa havia machucado a sua filha, levando aquele cara da outra linha a perguntar quem era o doido. Pessoa esta que era o nosso paizão, na pala do Rambo, falando que este miserável que ousou mexer com sua filha não era bom da cabeça.
com um olhar das poucas ideias em seu rosto, falando que ele próprio irá ensinar uma lição a todos estes miseráveis. O que será que está para acontecer daqui para frente? Será que o nosso paizão aí será descendo as chumbadas de batatas quentes na fase de todos os lobos? Será que ele se machucará tão gravemente, mas tão gravemente, que este será o motivo final para nossa mana mandar todos esses peludos de Vasco? Bom, estas são perguntas que ainda não temos resposta, né não? Só deixando o seu like e se inscrevendo aí para saber, meu velho. E na moral, velho, vou ser bem sincero, eu vi esse mão lá, só vi a imagem da nossa mana lá, cabelos prateados, pá, falei, vou dar uma chance. E se bem, pô, velho, a história tá se saindo bem melhor do que eu achava, tá? Eu tô gostando do que eu tô vendo até aqui. Tem uma pitada de mistério, tem aquela pitada boa de ação, e pelo que eu vi aqui entre o Aizawa e a nossa mana, a Mina, vai ter aquela pitada de romance, ó. Que tem de ter, porra. Tem de ter, tá ligado? Enfim, né, velho? Foi isso que eu achei do manhwa até aqui. Mas o que você achou? Gostou? Não gostou? Deixa aí nos comentários aí pra eu saber, tá ligado? Dito isso, é aquilo, né, velho? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até uma próxima. Um beijo. Tem um cafezinho aqui, ó. Esqueci de comprar o açúcar, vai tá amargo. Tchau.